Eu tive algumas conversas ontem com algumas pessoas aqui em Brasília e eu ouvi algumas coisas a respeito do setor militar que me fizeram ficar honestamente muito assustado. A gente não tem como provar tudo isso que eu ouvi, mas é interessante como as coisas se colocam. Tem um caso de uma pessoa envolvida com uma grande empresa que chegou a estar envolvida na Lava Jato, que se veste de militar, que tem atitudes como se fosse o defensor dos militares, que anda num carro que simula um tanque de guerra, rompe leis de trânsito em São Paulo, e essa pessoa é protegida pelos militares, e isso acontece pelo menos desde 2010. Eu ouvi essa história e a pessoa me detalhou algumas coisas, e ela falou: Pedro, o que aconteceu no 8 de janeiro, quando efetivamente os caras vão lá e tentam dar o golpe, ou o que aconteceu na própria eleição do Jair Messias Bolsonaro, veja bem, isso que eu estou descrevendo para vocês é literalmente uma teoria da conspiração, tá, gente? Isso não tem provas materiais, mas é uma teoria bastante plausível. Eles estão promovendo os setores militares, e aí eu não estou acusando ninguém de nada, eu estou dizendo essa história que eu ouvi ontem. Eles estão fazendo lavagem cerebral nas pessoas para fanatizá-las, para tornar elas esse ensaio de loucura que a gente vê com a ascensão do bolsonarismo. É isso que começou a matar a direita neste país. É importante isso que eu estou contando para vocês, tá? Foi uma conversa muito séria que eu tive ontem, eu ainda estou me recuperando um pouco das coisas que eu ouvi, e reforça toda aquela questão que eu coloco para vocês. A gente não pode menosprezar o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Eles queriam dar um golpe militar, e eu digo mais, o modus operandi dessa extrema-direita é emburrecer essa sociedade. Eu ainda vou atrás de mais informações em cima dessa história, não prometo nada para vocês, mas eu queria entender um pouco melhor do que foi isso. Mas isso casa muito com a atuação de militares como o general Vilas Boas no Twitter, quando o Lula foi preso injustamente, com a atuação altamente questionável do Braga Neto na intervenção militar do Rio de Janeiro, o general Pazuello, o general Ramos da Operação Acolhida no norte do país. A gente vê esses setores militares se movimentando e vê essa inteligência que deixou o campo muito bem irrigado para que o gabinete do ódio do Bolsonaro pudesse operar. Tem algumas expressões na inteligência militar americana que falam em operações de manipulação com as pessoas. E nós vimos na Lava Jato que o Departamento de Justiça e o FBI chegaram a atuar conjuntamente com os promotores da Operação Lava Jato aqui no Brasil. Então é muito sério o que a gente está envolvendo, pessoal. E por que eu estou contando essa história sobre um fulano lá dos anos de 2010, em 2025? Porque a gente está vendo essa história se repetir. A gente está vendo essa idiotice se propagar. Não se trata necessariamente da gente achar que nós somos os caras mais inteligentes, que nós somos os caras mais versáteis nos conhecimentos. Trata-se de entender que essa burrice que existe na sociedade, ela pode ser um troço, um negócio muito interessante. É disso que a gente tem que começar a conversar, das raízes. Por que a extrema-direita ascendeu dessa forma? Por que o Bolsonaro especificamente foi eleito?
Por que as pessoas que apreciam a ditadura militar voltaram a aparecer? Justamente no período em que a gente vive a maior longevidade democrática na história do Brasil. Por que tanta vontade? E veja, esse sistema onde a gente vive, eu estou aqui em Brasília, fiz 2 visitas ao Congresso, conversei com muitas pessoas. É evidente que o nosso regime democrático tem muitos defeitos. Brasília é uma cidade de palácios, de ruas gigantescas, da cultura do carro. É evidente que são estruturas que afastam o povo. Alguns brasilienses me contaram aqui que eles sequer conhecem o Congresso. Eu, no primeiro dia, já fui puxado por uma amiga para conhecer o que tem lá dentro, para conhecer a Casa do Povo. E a Casa do Povo não é hospitaleira, você passa por detector de metais. E tem que ter esses detectores de metais, porque teve, afinal de contas, um homem se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal. Será que esse homem que se explodiu não tem a ver com esse outro louquinho que eu falei de 2010? Uma pessoa completamente descompensada, protegida pelos setores militares? Será que isso tudo não é um laboratório em que estão testando as pessoas, estão testando essas informações falsas e agora tem a nova aliança das Big Techs? Será que é tudo coincidência? Será que é maluquice? Será que as conversas que eu tive por aqui foram alucinações? É muito complexo, gente. Eu ia vir na live de hoje até, talvez com uma entrevista, mas eu voltei com muito mais. Não voltei com a entrevista, mas eu voltei com muito mais. E a gente tem que fazer essas reflexões, a gente tem que fazer essas ponderações, a gente tem que elencar todas essas questões, esses elementos em execução, porque é o seguinte, meus queridos, minhas queridas, se nós não elegermos o Lula em 26, se a gente não tiver uma articulação política séria, se a gente não pensar direitinho as coisas, a gente vai tomar um golpe. 27, o Flávio Bolsonaro já marcou a data. E outros setores podem ser insuflados por esse tipo de treinamento, talvez militar, que eu estou descrevendo para vocês. Então o golpe não parou. O golpe é um interesse de forças que muitas delas não estão nem presentes nessa investigação da Polícia Federal. Não estou dizendo que a polícia não investigou bem, mas aqui do que se trata é do núcleo do Bolsonaro. Mas muita gente se interessava por esse golpe. Muita gente do setor do agro se interessava por esse golpe. Muita gente não queria que a população voltasse a votar num homem popular de esquerda. Muita gente queria que a população não votasse pelos seus direitos. Então, por isso, nós temos uma cultura golpista. Por isso, nós temos uma cultura que não respeita o povo. Por isso, nós temos uma cultura que joga o nosso povo no mapa da fome. É uma guerra pela fome. É uma guerra pela não saúde. É uma guerra por um governo destruído. São guerras. São guerras. A Sandra Araújo falou aqui, a maneira mais fácil de controlar as massas é idiotizar. Conhecimento é libertador. Pois é. Pois é. Deixa eu explicar para vocês, tá? A Dúnia mandou, bom dia, Pedro, live cedinho, que beleza. Estamos sentindo sua falta lá no Meteoro. Obrigado, Dúnia. Que coisa maravilhosa, queridos. Eu vou voltar na segunda que vem, tá, gente? E teremos entrevistas bacanas nessa próxima semana. Teve pergunta aqui, ó. Marcos Rodas. Bom dia, caiu da cama? Não é isso, Marcos. É que eu vou ter voo. E se eu fizesse a live às 8 no horário normal, eu ia ter problemas aí para embarcar. Então eu conversei com a Xanda, falei, Xanda, vamos fazer 2 horas mais cedo, vamos botar 6 da manhã, que aí a turma tem o programa, assiste o programa, e aí os que só chegarem às 8 da manhã vão chegar ali com um finzinho, mas é só voltar a assistir e prestigiar. E já vamos mandar superchat, gente, vamos colorir essa sala, que é muito importante. Deixa eu só avisar aqui rapidinho uma coisa. Só para deixar esse aviso aqui. Mas é isso, gente. Eu ouvi essas conversas. Brasília é uma cidade extremamente militarizada, é uma cidade com muita polícia, é uma cidade que está repleta disso, e nada disso evitou que pessoas entrassem no Congresso Nacional, entrando pelos vãos de ar. Eu vi isso lá dentro. Eu fui até a ala lá onde tinha a exposição dos objetos quebrados do 8 de janeiro.
As pessoas abriram buracos na parte de ventilação do Congresso Nacional e usaram as grades como escada para pisotear o jardim do Congresso Nacional e quebrar tudo lá dentro. As obras do Di Cavalcanti, o relógio histórico do Dom Pedro. Então é disso que a gente fala. Com todo respeito ao seu sono, gosto mais quando começa mais cedo. Pois é, Marcos, o problema é que eu tenho sono mesmo. Eu só tô fazendo porque eu tô viajando. Mas é sobre isso, gente. É isso que nós estamos vendo se formar. E estou muito grato pela oportunidade que os eventos de games abriram para eu fazer essa viagem para Brasília, para eu estar contando essas histórias para vocês, as conversas que eu estou tendo aqui, os lugares que eu estou conhecendo. É tudo muito, muito interessante mesmo. É sentir um pouco na pele o que foi o noticiário que muitas vezes a gente vê à distância. Já conhecia a Lesp, já conhecia a Câmara de Vereadores de São Paulo, conheço a Câmara de Vereadores de Serra Negra, que é onde eu moro atualmente, mas não conhecia a Capital Federal. E hoje eu já conheci a Capital Federal e vejo essas questões todas. Eu não travei não, peraí, deixa eu ver o que tá rolando. Vamos ver se eu estou travado. Será que estou travado? Será que estou travado? Será que não estou travado? Tô travado, gente? Tô travado, não. Silmara Leandra, bom dia, Pedro, e amizades todas. Imagina que a energia que ainda causa em quem vê. Pois é, minha querida. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos fazer bem aqui o nosso trabalho. Lembrando, essa live é de notícias, mas também tem bate-papo. A gente conversa sobre todos os principais assuntos. Eu tô numa conexão mais humilde, tô num hotel, tô em trânsito, a câmera não tem uma resolução muito boa, mas eu tô aqui conversando com vocês, abordando todos esses assuntos já com uma centena de visualizações, agradecendo sempre as pessoas e acompanhando tudo. E o Reinaldo, mais uma vez, acertando na análise. Reinaldo, com quem eu troquei figurinhas no dia de ontem. Então é muito importante aí que vocês caprichem no like, que vocês se inscrevam no canal e que vocês acompanhem tudo. Tá normal, gente? Tá normal? Boa, meus queridos e queridas. Já agradecer o superchat da Valdinês Baiana. Muito obrigado pela sua contribuição, minha querida. Coisa boa, coisa maravilhosa. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos aqui já trazer os valores aqui dos chats. Faltam nesse momento, meus queridos e minhas queridas, com a contribuição da Valdinês, R$ 188 de superchats. Chats. Ou Pix. Tô errando tudo aqui, peraí. Ou Pix para Folha Democrata @gmail.com e 2 membros. Então, já vão entrando, dando membrinho, dando contribuição, estando presentes aí todo mundo junto. Para a gente abordar essa questão toda, gente, eu dei um paralelo maior hoje. Eu não estou falando só dos assuntos da semana, não estou falando só do ataque ao IOF necessário, ao aumento de taxação que o governo tem que fazer para fazer o ajuste de contas. Eu não estou falando dos ataques covardes e as baixarias contra a Erika Hilton nessa semana. Eu estou falando que nós talvez estejamos enfrentando um monstro maior, um monstro que talvez esteja sendo treinado por parte do Exército Brasileiro, um monstro que talvez vai se manifestar em um novo golpe. E eu acho que a vacina eu nunca vou falar para vocês, nunca vou falar coisas como fato, sendo que eu não tenho provas. Isso tudo que eu falei aqui para vocês no editorial, junto com as palavras do Reinaldo, são algumas especulações que eu escutei. Mas essas especulações parecem bastante materiais e me guia a olhar outras coisas que aconteceram nesse processo de governo Bolsonaro com mais desconfiança. A impressão que eu tenho é que nós não caímos simplesmente numa polarização política, numa divergência ideológica. Nós caímos, talvez, numa operação sofisticada de setores militares e de setores da elite
para destruir o tecido social. É disso que talvez a gente esteja enfrentando. É muito mais do que a questão da ideologia, se somos socialistas, se somos capitalistas, se somos humanistas ou se somos liberais, ou se somos conservadores. Eu acho que talvez essas nomenclaturas não expliquem o processo que foi incutido na cabeça da população. A gente tem um neto de um ditador militar no Brasil, chamado Paulinho Figueiredo, que está movendo as peças contra o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. É muito sério, gente. A gente tem ataques internacionais envolvidos com essa militância bolsonarista, com essa militância extremista. Nós temos a destruição do tecido social através dos veículos de fake news, através dos veículos que desinformam ou os veículos que desviam das pautas necessárias, que abandonam a escala 6x1 para falar sobre a falta de humanismo com os presos do 8 de janeiro. Os presos com 8 de janeiro cometeram crimes bárbaros. Você pode criticar o governo, você pode criticar as políticas palacianas, sem entrar nesse entulho bolsonarista que nós encaramos nas últimas décadas, com a degeneração completa do PSDB, do José Serra, do Aécio Neves. Então é disso que a gente tem que conversar. É isso que nós temos que desenvolver. Bom dia, Tereza, e a todos nós. Bom dia, meus caros. Eu ouvi conversas sérias aqui, gente. Então, são assuntos para a gente ficar esperto, são assuntos para a gente ficar atento, são assuntos que merecem um editorial. E com algumas especulações e com alertas importantes, eu traço para vocês aqui um panorama que é o seguinte: fortalecer o Lula é fortalecer a democracia. Fortalecer o Lula é fortalecer o Brasil. Fortalecer o Lula é fortalecer a nossa brasilidade, com todos os defeitos que existem no governo dele, e nós não somos chapa branca nesse aspecto. Nós criticamos o governo Lula, somos críticos. Mas o governo Lula é o grande recurso para o nosso país não cair num abismo absoluto. Então a gente tem que defendê-lo, a gente tem que estruturar muito bem as nossas defesas e entender que o inimigo tenta, inclusive, confundir as nossas cabeças. Tenta, inclusive, aglutinar pessoas com problemas psicológicos. Cuidem da saúde mental de vocês, tá, gente? Nós somos também uma corrente em cima disso. A gente pede contribuições financeiras de vocês para ter esse espaço plenamente financiado e estar efetivamente organizado para encarar o embate que é o ano que vem. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.